Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite e reine em nossa vida. Que grande satisfação estar junto com você, ligados por meio da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal, de todo perigo. Que as bênçãos dos céus possam repousar sobre a tua vida e a tua família. Amém? Estamos na leitura deste livro maravilhoso, História da Redenção. E hoje vamos para o 10º capítulo deste livro, Abraão e a semente prometida. São minutos preciosos que você está dedicando para Deus. Não importa quanto tempo, o que importa é que você está dedicando esse tempinho para Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e que as bênçãos dos céus, mais uma vez, estejam sobre sua vida, sua família e tudo que você colocar à mão. Amém? A leitura de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 12 e o capítulo 22. Você depois pegue sua Bíblia, faça a leitura desses dois capítulos e medite na história que vamos ler juntos hoje, certo? Convido você a fazer uma oração, fecha teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu nome. Colocamos a nossa vida, depositamos no teu altar o que temos de mais precioso, que é a vida. Que o Senhor, na beleza de tua santidade, com amor eterno que o Senhor tem depositado sobre cada um de nós, guarde-nos, protege-nos e guia-nos por amor do teu nome nas veredas que temos trilhado nesta terra. Abençoe a cada um dos teus filhos, que o Espírito Santo, nosso professor, nos conduza na leitura e que grandiosos aprendizados possa fazer parte de nossa vida e que dediquemos não só esse tempo, mas a vida inteira a estar ao lado de Jesus Cristo. Eu oro e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. 10º capítulo, Abraão e a semente prometida. O Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade. Ele foi instruído a deixar sua nação idólatra e separar-se de seus parentes. O Senhor tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. Propunha-se fazer dele um exemplo de fé e verdadeira devoção ao seu povo, que posteriormente vivesse sobre a terra. Seu caráter era marcado pela integridade, generosidade e hospitalidade. Ele impunha respeito como um poderoso príncipe entre o povo. Sua reverência e amor por Deus e sua estrita obediência no cumprimento de sua vontade granjearam-lhe o respeito de seus servos e vizinhos. Seu piedoso exemplo de vida justa, unidos com suas fiéis instruções aos servos e toda a sua família, levou-os a temer, amar e reverenciar o Deus de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e prometeu-lhe que sua semente seria numerosa como as estrelas do céu. Fez-lhes também saber, mediante a figura do pavor de grandes trevas que lhe sobrevieram, a longa servil escravidão de seus descendentes no Egito. No começo, Deus deu a Abraão uma só esposa, desta forma mostrando sua norma. Nunca designou que o homem tivesse pluralidade de esposas. Lameque foi o primeiro que se desviou deste sábio plano de Deus. Tinha duas esposas
que criaram discórdia em sua família. A inveja e o ciúme de ambas fizeram Lameque infeliz. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, tomaram para si esposas de todas que escolheram. Este era um dos grandes pecados dos habitantes do velho mundo, que atraiu a ira de Deus sobre eles. Este costume foi praticado depois do dilúvio e tornou-se tão comum que mesmo os homens justos caíram nesta prática e tiveram pluralidade de esposas. Todavia não foi menor o pecado, visto que se tornaram corruptos e se afastaram neste ponto da ordem de Deus. O Senhor disse de Noé e sua família, os que foram salvos na arca, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. Noé tinha apenas uma esposa e a disciplina que ambos ministravam, a família foi abençoada por Deus, porque os filhos de Noé eram justos, foram preservados na arca com seu justo pai. Deus não sancionou a poligamia num único exemplo sequer. Ela é contrária à sua vontade. Ele sabia que a felicidade do homem seria destruída por ela. A paz de Abraão foi grandemente turbada por seu infeliz casamento com Agar. Vacilando nas promessas de Deus. Depois da separação de Abraão e Ló, o Senhor disse-lhe: ergue os teus olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Como Abraão não tivesse filhos a princípio, pensava que seu fiel servo Eliezer devesse tornar-se seu filho por adoção e seu herdeiro, mas Deus informou a Abraão que seu servo não devia ser seu filho e herdeiro, mas que ele realmente teria um filho. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Se Abraão e Sara tivessem esperado em confiante fé no cumprimento da promessa de que teriam um filho, muita infelicidade teria sido evitada. Eles criam que seria tal como Deus havia prometido, mas não podiam crer que Sara, em sua idade avançada, pudesse ter um filho. Sara sugeriu:
um plano pelo qual ela pensava que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Ela suplicou a Abraão para tomar Agar como esposa. Nisto, ambos mostraram falta de fé e de perfeita confiança no poder de Deus. Por ter ouvido a voz de Sara e tomado Agar como esposa, Abraão falhou em resistir à prova de sua fé no ilimitado poder de Deus. E atraiu sobre si e sobre Sara muita infelicidade. O Senhor intentava provar a firme fé e confiança de Abraão nas promessas que lhe fizera. A arrogância de Agar. Agar era orgulhosa e jactanciosa e se conduzia arrogantemente perante Sara. Vangloriava-se de que ia ser a mãe de uma grande nação, que Deus tinha prometido fazer de Abraão. E Abraão era compelido a ouvir as queixas de Sara em relação à conduta de Agar, acusando Abraão de erro neste assunto. Abraão sentiu-se afligido e disse a Sara que Agar era sua serva e que ela podia tê-la sob controle, mas recusou mandá-la embora, pois ela seria a mãe de seu filho, mediante quem ele pensava que a promessa seria cumprida. Informou a Sara que não teria tomado Agar para a esposa, se isto não tivesse sido seu pedido especial. Abraão era também forçado a ouvir as queixas de Agar, quando há abusos da parte de Sara. Abraão ficou perplexo. Se ele procurasse desagravar os erros de Agar, aumentava o ciúme e infelicidade de Sara, sua primeira e bem-amada esposa. Agar fugiu da face de Sara. Um anjo de Deus encontrou-a e confortou-a, e também a reprovou por sua conduta arrogante, ordenando seu retorno à sua senhora e submissão sobre suas mãos. Depois do nascimento de Ismael, o Senhor manifestou-se outra vez a Abraão e disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. De novo o Senhor repetiu pelo seu anjo a promessa de dar a Sara um filho, e que ela seria a mãe de muitas nações. Abraão ainda não compreendeu a promessa de Deus. Seu pensamento imediatamente recaiu sobre Ismael, pois pensava que através dele viriam as muitas nações prometidas, e exclamou em sua afeição por seu filho: oxalá viva Ismael diante de ti. Outra vez a promessa foi definitivamente repetida a Abraão: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Os anjos foram enviados pela segunda vez a Abraão ao passarem para destruir Sodoma e repetiram mais distintamente a promessa de que Sara teria um filho. O filho prometido. Depois do nascimento de Isaque, a grande alegria manifestada por Abraão e Sara causou grande ciúme em Agar. Ismael tinha sido instruído por sua mãe que seria especialmente abençoado por Deus como filho de Abraão e que seria o herdeiro
do que lhe fora prometido. Ismael participou dos sentimentos de sua mãe e irou-se por causa do contentamento manifestado pelo nascimento de Isaque. Ele desprezava Isaque, pois imaginava que seria preferido a ele. Sara viu a disposição manifestada por Ismael contra seu filho Isaque e ficou grandemente chocada. Relatou a Abraão a desrespeitosa conduta de Ismael para com ela e seu filho Isaque, dizendo: rejeita esta escrava e a seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Abraão ficou grandemente angustiado. Ismael era seu filho, ele o amava. Como poderia mandá-lo embora? Orou a Deus em sua perplexidade, pois não sabia que caminho tomar. O Senhor informou a Abraão mediante os anjos que escutasse a voz de Sara, sua esposa, e que não deixasse que sua afeição pelo filho ou por Agar o impedisse de concordar com os desejos dela. Este era o único meio que ele podia seguir para restaurar a harmonia e felicidade de sua família. Abraão teve a consoladora promessa do anjo de que Ismael, embora separado da casa de seu pai, não morreria nem seria desamparado por Deus, que ele seria preservado por ser filho de Abraão. Deus também prometeu fazer de Ismael uma grande nação. Abraão era de nobre e benevolente disposição, manifestada em seu fervoroso apelo pelo povo de Sodoma. Seu vigoroso espírito sofria muito. Estava curvado pela dor, e seus sentimentos paternos foram profundamente tocados quando despediu Agar e seu filho Ismael para vaguear como estrangeiros numa terra estranha. Se Deus tivesse sancionado a poligamia, ele não teria levado Abraão a despedir Agar e seu filho. Nisto ele queria ensinar a todos a lição de que os direitos e felicidade de uma relação matrimonial devem ser sempre respeitados e guardados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a primeira e única verdadeira esposa de Abraão. Ela estava habilitada como esposa e mãe a direitos que nenhuma outra podia ter na família. Ela reverenciava o seu marido, chamando-o Senhor, mas tinha ciúme de que suas afeições fossem divididas com Agar. Deus não a recusou pela conduta que estava seguindo. Abraão foi reprovado pelos anjos por duvidar do poder de Deus, o que o levou a tomar Agar como sua esposa, pensando que, mediante ela, a promessa seria cumprida. A suprema prova da fé. Novamente o Senhor houve por bem provar a fé de Abraão, mediante um teste terrível. Tivesse ele suportado a primeira prova e pacientemente esperado a promessa ser cumprida em Sara, e não tivesse tomado Agar como esposa, não teria sido sujeito à mais rigorosa prova jamais requerida de um homem. O Senhor ordenou a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto,
sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não descreu de Deus nem hesitou, mas cedo de manhã tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho, e lenha para o holocausto, e seguiu para o lugar de que Deus lhe falara. Não revelou a verdadeira natureza de sua viagem a Sara, sabendo que sua afeição por Isaque a levaria a duvidar de Deus e reter seu filho. Abraão não permitiu que os sentimentos paternos o controlassem e o levassem a rebelar-se contra Deus. A ordem de Deus tinha o fim de agitar o âmago de sua alma. Toma teu filho. Então, como para provar o coração um pouco mais profundamente, acrescentou: teu único filho, Isaque, a quem amas. Isto é, o único filho da promessa, e oferece-o ali em holocausto. 3 dias o pai viajou com o filho, tendo tempo suficiente para raciocinar e duvidar de Deus, se tivesse disposto a duvidar. Mas não duvidou de Deus. Agora, não raciocinava que a promessa seria cumprida mediante Ismael, pois Deus claramente lhe dissera que mediante Isaque a promessa devia ser cumprida. Abraão cria que Isaque era o filho da promessa. Também cria que Deus queria dizer exatamente o que disse quando lhe ordenou que oferecesse o filho em holocausto. Não vacilou ante a promessa de Deus, mas creu que ele, que tinha dado a Sara um filho na velhice e que tinha requerido dele que tomasse a vida do filho, podia também dar-lhe a vida outra vez e ressuscitá-lo dos mortos. Abraão deixou os servos no caminho e propôs ir só com seu filho para adorar a alguma distância dele. Não podia permitir que seus servos os acompanhassem, pois seu amor por Isaque poderia impedir que ele executasse o que Deus lhe ordenara fazer. Tomou a lenha das mãos de seus servos e colocou-a sobre os ombros do filho. Também tomou o fogo e o cutelo. Estava preparado para executar a terrível missão que Deus lhe dera. Pai e filho caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. O severo amante e sofredor pai caminhava firmemente ao lado de seu filho. Ao chegarem ao lugar que Deus havia determinado a Abraão, ele edificou ali um altar e colocou em ordem a lenha, pronta para o sacrifício, e então informou a Isaque a ordem de que Deus de oferecê-lo em holocausto. Repetiu-lhe a promessa que Deus lhe fizera várias vezes, que mediante Isaque ele se tornaria uma grande nação, e que mesmo executando a ordem de Deus de matá-lo, Deus cumpriria sua promessa, pois era capaz de ressuscitá-lo da morte. A mensagem do anjo. Isaque cria em Deus, tinha sido ensinado a obedecer implicitamente ao pai e amava e reverenciava ao Deus de Abraão. Poderia ter resistido a seu pai se assim escolhesse fazer. Depois, porém, de abraçá-lo afetuosamente, submeteu-se a ser amarrado e deposto sobre a lenha. Quando as mãos do pai se
elevaram para matar o filho, o anjo de Deus tinha vigiado toda a felicidade de Abraão no caminho de Moriá. Chamou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão tinha agora suportado completa e nobremente a prova, e pela sua fidelidade redimido sua falta de perfeita confiança em Deus, a qual o levara a tomar Agar por esposa. Depois dessa exibição de fé e confiança de Abraão, Deus renovou-lhe a promessa. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É a única coisa que Deus quer de mim e de você, que obedeçamos a voz dele. Assim como Abraão obedeceu, embora duvidando muitas vezes, mas no fim ele creu. E as promessas de Deus se cumpriram em sua vida, e em sua descendência foi bendita todas as nações da terra. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele, na vida de seu filho, e ele quer que a promessa se cumpra na minha vida e também na tua vida. Que Deus possa te abençoar e que possamos juntos poder estar lado a lado com esse Deus que não falha e sabe quais são os seus desígnios e propósitos para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você possa, como assim Abraão fez, dar ouvidos às promessas que Deus tem para a tua vida, pois ele tem um novo céu e uma nova terra, o qual ele prometeu para todo aquele que crê em Jesus, confiasse em sua palavra e seguisse os seus mandamentos. Que esteja conosco as promessas de Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Convido você a orar junto comigo. Obrigado, Deus eterno, supremo e maravilhoso, por tuas palavras se cumprirem em nossa vida. Eu entrego a cada um em tuas mãos, e que as tuas promessas possam se cumprir também em nossa vida, a qual, ó Deus, em meio ao vale da sombra da morte, que muitas vezes estamos traçado, trilhado este caminho, mas o Senhor está lá conosco. O Senhor quer nos livrar de todo o mal que essa terra tem oferecido e quer nos levar para as mansões celestiais, o qual tem nos prometido para vivermos a eternidade ao teu lado, ó Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu entrego a cada um em tuas mãos e que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo mal e todo perigo, em nome de Jesus. Amém.